O Rio São Francisco é o maior rio que está inteiramente dentro do território brasileiro e também é o rio mais importante da região Nordeste. Ele serve para várias atividades, principalmente para abastecimento humano, para recreação, para irrigação, para geração de energia elétrica e outras atividades. A limnologia é a ciência que estuda os corpos de água doce, como os rios, os lagos e o pântano, analisando aspectos físicos, químicos e biológicos que vão moldar a vida aquática e a saúde nos ecossistemas. Esses ambientes são essenciais para nossa sobrevivência, alimentação e fonte de recreação para nós seres humanos. Além disso, não menos importante, serve também para o abrigo de uma ampla diversidade de espécies aquáticas e relações ecológicas. Compreender esses processos liminológicos é de fundamental importância para desenvolver estratégias eficazes de conservação para esses ecossistemas e também de restauração, protegendo a qualidade de água e também mantendo a biodiversidade. Os parâmetros bióticos se referem aos componentes vivos dos ambientes aquáticos e eles estão representados como as plantas aquáticas, como podemos ver aqui, as algas e os fitoplânctons. Além disso, também temos os animais, que são os peixes e os invertebrados, que auxiliam na cadeia alimentar, e também os micro-organismos, como os fungos e as bactérias, que vão ajudar na ciclagem de nutrientes e também na decomposição. Fatores abióticos, eles compreendem as condições físicas e químicas que alteram o ecossistema aquático de alguma maneira. A começar falando pela temperatura. Ela afeta diretamente em processos como a respiração, a decomposição da matéria orgânica e a quantidade de dióxido de carbono, bem como o oxigênio dissolvido. Conforme aumenta a intensidade solar e aumenta a temperatura, a atividade fotossintética do meio aquático também tende a estar aumentando, facilitando processos como o metabolismo. O oxigênio dissolvido e o carbono dissolvido, eles são os dois gases mais abundantes no ambiente de água doce. O oxigênio dissolvido, ele atua como regulador nos processos metabólicos dos organismos do ecossistema aquático. O carbono dissolvido, por sua vez, ele funciona como uma espécie de tampão, que controla as alterações bruscas no pH. O pH, ele indica o quão ácida ou alcalina está a água, sendo que águas muito ácidas ou muito alcalinas, fora do pH ali em torno de 7, ele pode ser prejudicial aos organismos que vivem nesse meio aquático, principalmente se estiver muito ácida, que pode ser até mesmo letal. A turbidez é um outro fator determinante. Vai ditar basicamente o quão de incidência de luz solar vai penetrar naquele ambiente. Por exemplo, se a água estiver muito turva, o processo fotossintético vai ter uma maior dificuldade de estar acontecendo. A compreensão desses fatores ajuda a proteger e conservar os recursos hídricos para as gerações futuras. Aqui na região de Petrolina e Juazeiro, a gente pode observar diversos problemas relacionados ao São Francisco. Não só o acúmulo de lixo nas margens do rio, mas também o despejo de esgoto sem ser tratado. Além disso, a gente também pode observar que a margem do rio não tem quase ou nenhuma mata ciliar. A mata ciliar é uma vegetação nativa que cresce ao longo das margens dos rios. Ela tem função basicamente de evitar erosões, filtrar poluentes e também manter a biodiversidade local. Aqui no São Francisco, essa vegetação é uma floresta semiaberta, no qual possui arbustos e plantas bastante conhecidas como o ingá, juazeiro e até mesmo algaroba. Além disso, a mata ciliar é bastante importante para manter a temperatura ideal da água, pois sem ela, essa temperatura irá aumentar bastante. De Petrolina é um local de lazer, mas mesmo aqui de longe a gente já consegue ver que tem um problema. Essas plantas que se acumulam nas margens são popularmente conhecidas como baronesas. Elas são muito importantes no meio aquático, mas em excesso alertam para a poluição. E é fácil identificar o porquê. Tem esgoto sendo jogado diretamente no rio. As macrófitas são plantas aquáticas que vivem no rio de diferentes formas. Dentre estas, a gente pode citar a baronesa, que a gente encontra em alta quantidade aqui no Rio São Francisco. Em grandes quantidades, isso pode se considerar um problema. Essas altas quantidades podem interferir nas navegações, nas hidroelétricas
e também na proliferação de mosquitos que muitas vezes são transmissores de doenças, como por exemplo a dengue. O excesso dessas macrófitas é um sinal que aquele corpo hídrico está recebendo muita carga orgânica, como por exemplo fósforo e nitrogênio, o que vai favorecer a proliferação delas. Dessa forma, as baronesas em excesso são um problema, pois também elas interferem na concentração de oxigênio dissolvido. Um estudo em 2018 mostrou que entre 2015 e 2016, a área ocupada por essas plantas dentro da área urbana aumentou em mais de 50%. E além disso, outro estudo já havia mostrado que os teores de fósforo nessa área eram maiores do que o delimitado na legislação. O problema de se ter tantos nutrientes entrando na água como fósforo é que isso desequilibra a produção e o consumo de oxigênio. Diferente dos ecossistemas terrestres, o oxigênio está menos disponível na água. E as principais fontes desse gás são a fotossíntese e a transferência atmosférica, que vai depender da turbulência, do vento e também da temperatura. A decomposição de toda essa matéria orgânica e nutrientes que estão entrando no rio vai precisar de oxigênio para quebrar essas matérias em substâncias mais simples. Esse processo é chamado de oxidação. Essa demanda bioquímica de oxigênio é uma variável analisada na limnologia e ela vai avaliar o quanto de oxigênio está sendo necessário para decompor toda essa matéria. Quando se tem essa alta proliferação de macrófitas e algas, é um indicativo de que essa DBO está sendo muito alta, porque tem muito nutriente, tem muita matéria orgânica para ser decomposta. E como isso tudo precisa de oxigênio, o oxigênio vai diminuir porque vai ser muito consumido. Existe um fenômeno chamado autodepuração, que acontece nos rios quando há alguma fonte externa de esgoto. Em um cenário onde temos água limpa e surge essa fonte de esgoto, essa fonte acaba prejudicando todo o ecossistema aquático que se encontra nesse local. No rio existem duas zonas, a zona de degradação e a zona de decomposição. Nessas zonas é onde tem muita matéria orgânica sendo decomposta e, consequentemente, tem uma maior demanda bioquímica de oxigênio. Quando passa para a próxima zona, essa quantidade exorbitante de nutrientes vai sendo consumida e agora a água volta a ser limpa. A autodepuração é um processo natural. E todo rio vai ter uma capacidade maior ou menor, dependendo do seu tamanho e vazão. O Rio São Francisco tem quase 3.000 quilômetros de extensão e uma alta vazão. É um rio grande e muito importante. E por isso é necessário apontar os problemas para que a gente não sobrecarregue o rio. Na limnologia, o estudo das variáveis determina a qualidade da água. Além do oxigênio dissolvido e da DBO, outras variáveis são analisadas, como o pH, que vai analisar a acidez, a condutividade elétrica vai analisar a salinidade, a turbidez analisa a entrada de luz solar, coliformes fecais, metais pesados, dentre outros. E a análise dessas variáveis demonstra como esses efluentes impactam nos corpos hídricos. E o Riacho Vitória é um exemplo disso. O esgoto não tratado, ele altera os processos físico-químicos da água. Quanto maior a turbidez, menor a entrada de luz solar, que vai alterar os processos de fotossíntese, acarretando numa diminuição da produção de oxigênio. Regiões afetadas por despejos contínuos de esgoto estão frequentemente associadas às zonas mortas. Isso se deve à ausência da vida aquática nesses locais e também associada à falta de oxigênio devido à anoxia. E esse fenômeno ele é particularmente evidente em rios urbanos que estão densamente povoados, como podemos ver aqui no Riacho Vitória. Como podemos perceber, a água já está turva, está um mau cheiro e também podemos perceber que há bastante lixo aqui. O despejo de esgoto sem tratamento introduz grandes quantidades de coliformes fecais patógenos nos corpos d'água. Esses organismos contaminam os recursos hídricos e são responsáveis também pela degradação dos ecossistemas, tanto quanto a distribuição humana de água. Os esgotos sem tratamento que chegam nos riachos e rios também pegam atalhos. A rede de águas pluviais não é projetada para transportar resíduos domésticos, e esse erro compromete tanto o sistema quanto a saúde pública.
Quando o esgoto é lançado na rede de águas pluviais, ele vai parar diretamente nos rios e córregos, sem nenhum tratamento. E isso aumenta drasticamente a poluição e também o risco de doenças. Os corpos d'água que são impactados pelo esgoto a céu aberto sofrem alterações profundas nas suas comunidades biológicas. Espécies sensíveis desaparecem enquanto organismos mais resistentes, como bactérias patogênicas, proliferam, gerando risco à biodiversidade e à saúde humana. Aqui era um rio rico de peixe. Até os anos de 80, você via um rio que gritava, um rio que você via água veloz, os cascais zoavam embaixo. Hoje você vê um rio frágil. Naqueles anos 70, eu nasci em 60, né? 70, 80, eu lembro bem, que os anos que eu comecei a pescar, e era bom de peixe. Olha, a gente aqui, era negócio de meia hora para a gente pegar 50, 100 quilos, né? Hoje, para a gente pegar a faixa de uns 10, 15 quilos, a gente tem que viajar 8, 10 quilômetros para juntar 1 quilo hoje, 1 quilo amanhã para conseguir 10, 3, 4 dias para conseguir 10 quilos, 12 quilos. Então o nosso rio está fraco. Essa metade de rio, que dá daqui, começa aqui, né? Esse Baixo São Francisco, que daqui do pé da barragem, para Piaçabuçu, nosso rio está morrendo, está aterrado, já morreu 50%. Porque uma enchente normal, quando eu era criança, eu lembro que uma enchente normal. Chovia em Pirapora, Januária, Barreira, Barra, essas bandas aí. E era 10 dias. Chovia hoje, com 3 dias a água já chegava aqui. Com 6 dias, o rio baixava. Se chegasse, como se fosse assim, 5 mil metros, depois uma base, que fosse uma quantidade de 5 mil metros, no dia 3 dias baixava. E soltado pela barragem, é 3 meses, menino, por cima da terra, puxando 40, 50 quilômetros. E aí? Não só vem a degradar e devastar tudo? Pois é. Então acabou o meio ambiente. Esse meio ambiente que pertence às águas molhadas do Rio São Francisco, 30 metros da beirada para fora. Que é um meio ambiente rico, que ele nunca fica seco, porque é natureza de Deus, né? Agora, esse pedaço daí, do pé da barragem, Sobradinho, até Piaçabuçu, e a gente está uma calamidade. Está frágil o nosso rio. Está morrendo mesmo. E aí só tem que... sabe o que apareceu agora? Plantas aquáticas. Essas plantas, rabinho de raposa, capinzinho, né? Tudo causado pela poluição. Então, os ricões fazem suas mansões nas beiras de rio. De noite ninguém pode pescar nas margens de rio porque diz que é um ladrão, é um traficante. Aí ele manda a guarda, o seu que for, os poderes, né? Correr atrás, e se for preciso, ele mete o tiro e mata. Depois de um pescador honesto morto, não, é ladrão. Como é que vai provar? Morreu como ladrão. Caiu um produto, diz que é conhecido como vinhoto, um produto da cana, né? E aí morreu uma quantidade de peixe. Mas aí ninguém vai acusar, porque né, a gente não sabe se é verdade ou se não é, né? Mas eu tenho que falar, né? Então teve um abalo de morte de peixe, uma quantidade tão grande, uma devastação de morte que fazia dó. Tem que repor, né? Repor as espécies, né? Parecia um poderoso aí, uma pessoa do coração bom que bota todas as espécies. Aí passa a ser que vai reviver. E botar as plantas nativas. Porque as plantas nativas, com essas águas velozes, ela foi muito destruída nas margens. A força da água destruiu. Muitas plantas caíram, como engazeira, quixabeira, caibeira, isso tudo era mais. Genipapeiro, existia muito genipapeiro. Não existe mais nem um pé de genipapeiro. Existia genipapo nessa margem. Então, os poderes não ligam, né? Para fazer uma revitalização, né? Botar uma escada ecológica, a escada que falta do Rio São Francisco. Então esse rio não tem essa escada. Esse rio é tudo na vida pra gente, né? É importante que a população tome as atitudes que lhe cabem. Certifique-se de que o seu esgoto está ligado na rede correta. Evite jogar pelo ralo comida, óleo ou medicamentos. Isso pode atrapalhar a passagem do esgoto nas estações de tratamento. A conscientização é o primeiro passo. O investimento público no manejo de esgoto e dos corpos hídricos é uma forma de proteger toda a comunidade e o meio ambiente. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar.
São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar.